ninguém poderia negar estar na presença do rei. Quando o rei chamasse alguém para entrar na sua presença, quando o rei convidasse alguém para estar em sua presença, este automaticamente deveria ir até a presença do rei. Mas por que Vasti rejeita estar na presença do rei? Sabe por quê? Porque Vasti confiava demais em sua beleza, confiava demais no seu domínio, confiava demais em si mesmo. Ela achava que era o quê? Insubstituível. Ela achava que era o quê? Insubstituível. Ela achava que jamais o rei iria substituí-la. Ela achava que jamais ela iria perder o lugar dela. Ela achava que jamais alguém poderia superar a beleza de Vasti. Trazendo isso para os dias atuais e aplicando a igreja do Senhor, porque você sabe que tipologicamente Assuero é a representatividade do Deus Todo-Poderoso, que tem toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder. Tipologicamente Vasti representa nós, que muitas vezes, irmãos, pensamos que somos melhores que todo mundo, achamos que somos insubstituíveis, pensamos que ninguém vai tomar o nosso lugar, e então o rei nos chama para estar na presença dele, e nós rejeitamos, achamos que ninguém pode fazer tão bem como a gente faz, que ninguém vai conseguir fazer como a gente consegue fazer. Então opera em nós a síndrome de Vasti. Fala para o irmão que está do teu lado, você já ouviu falar da síndrome de Vasti? Sabe o que significa a síndrome de Vasti? Você se sente tão bom, você se sente tão bom, você se sente tão capaz, você se sente tão melhor do que os outros, que você acha que nunca vai ser substituído. Você acha que pode dizer ao rei: hoje eu não vou fazer a tua obra, hoje eu não vou pregar a tua palavra, hoje eu não vou evangelizar, hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou tocar, hoje eu não vou congregar. Não, porque o Senhor precisa de mim. Sim, Deus precisa de você. Mas se você continuar rejeitando o convite do rei para estar na presença dele, saiba que ninguém é insubstituível. Ninguém é tão bom assim que não possa ser substituído. Deus pode muito bem colocar outra pessoa em nosso lugar e fazer muito melhor do que a gente, irmãos. Fazer com muito mais excelência, fazer com muito mais comprometimento. Então todas as vezes que o rei me chamar para estar em sua presença, eu devo dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Existem muitas pessoas, irmãos, que têm tudo para vencer na vida. Existem muitas pessoas que têm tudo para crescer, para prosperar, mas são possuídas com a síndrome de Vasti. Está no trabalho e diz assim: se eu sair daqui a empresa vai fechar. Vai fechar nada, irmão. Você sai, o patrão coloca outro em teu lugar, e quem vai perder é você. Está na igreja e diz: se eu sair daqui a igreja vai perder. Claro, a gente vai sentir falta, mas Deus coloca outro em teu lugar e vai fazer a obra com muito mais excelência do que você. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando para trabalhar na sua obra. A síndrome de Vasti é um pensamento: ninguém pode me substituir. Eu posso fazer como eu quero, ir quando eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Eu vou estar na presença do rei como dá para mim estar, do dia que eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Eu vou estar na presença do rei do meu jeito, da minha maneira. Não é assim que funciona, porque o rei está te dando oportunidades. Mas o dia que o rei vê que chegou ao ponto, irmão, aí o rei vai dizer assim: chegou a hora de eu colocar outra no lugar dela. E infelizmente existem muitas pessoas capacitadas,
Existem muitas pessoas dotadas de muito talento. Existem muitas pessoas com muita capacidade, com muita unção, com muita autoridade, com promessa de Deus, que Deus quer trabalhar, que Deus quer usar, que Deus quer levantar, mas está se achando que é insubstituível, e não está fazendo como deveria ser feito, não está andando como deveria andar, não está agarrando a oportunidade que Deus coloca em suas mãos para dar o seu melhor para o Senhor. Olhe para mim aqui. Eu não sou insubstituível. Você não é insubstituível. Não pense que o rei não pode preparar outra pessoa para colocar no nosso lugar. Se o rei quiser, ele pode levantar outra pessoa e fazer melhor do que a gente. Só que a síndrome de Vasti muitas vezes está em nossa mente. Eu sei que a palavra é dura, e palavra dura ninguém gosta da glória a Deus, né, irmão? Porque a gente gosta de ouvir palavra: ninguém vai tomar o teu lugar, ninguém vai te substituir. Ninguém vai te substituir se você fizer com amor. Ninguém vai te substituir se você fizer com zelo. Se você faz com zelo, comprometimento, amor e carinho, então fica tranquilo, o rei nunca vai colocar outro em teu lugar. Mas se você faz de qualquer jeito, qualquer maneira, como dá, na hora que dá e do jeito que dá para fazer, então a qualquer momento desse, o rei pode levantar outro e colocar no seu lugar. Eu já trabalhei em muita empresa, e eu ouvia, vocês que já trabalharam e trabalham também sabem disso, eu ouvia pessoas dizendo assim: pastor Charles, eu quero ver o que ele vai fazer quando eu sair da empresa. A pessoa foi lá, mexeu e aconteceu, até que saiu, e aí veio outro. E não é que às vezes o outro trabalhava melhor do que aquela pessoa? Sim ou não? Tem gente que na igreja dizia assim: eu quero ver o que ele vai fazer quando eu sair daqui. Saiu, Deus trouxe outro, colocou no lugar, e faz até melhor do que quem saiu, irmãos. Porque a obra é de Deus e ninguém é insubstituível. Então às vezes a pessoa está numa empresa trabalhando e tinha tudo para crescer lá dentro, mas por causa da síndrome de Esther, foi o quê? Da síndrome de Vasti, foi o quê? Substituído. Às vezes na igreja a pessoa tinha tudo para crescer, um excelente membro, um excelente obreiro, um excelente pregador, mas foi tomado pela síndrome de Vasti. Aí Deus removeu e colocou outro no lugar. Tinha tudo para crescer, mas perdeu a oportunidade. Por quê? Porque achava-se melhor do que os outros, achava-se superior aos outros, achava-se insubstituível aos outros. Você não vai se achar menor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Nós somos todos iguais, irmãos. Diante do rei, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Nós somos iguais diante do rei todo-poderoso. Olhe para mim aqui, levante a sua mão. Todas as vezes que o rei te chamar para fazer algo para ele, vá, aproveite a oportunidade, porque se você não for, vai perder o lugar, e o rei vai botar outro para fazer em seu lugar. Por isso que todas as vezes que o rei me chama, eu digo: eis-me aqui. Toca, Elias. Todas as vezes que o rei me chama, eu digo: eis-me aqui. Todas as vezes que o rei me chama, eu digo: eis-me aqui. Se o rei me chamar para lavar um banheiro, eu digo: eis-me aqui. Se o rei me chamar para varrer uma igreja, eu digo: eis-me aqui. Se o rei me chamar para pregar, eu digo: eis-me aqui. Se o rei me chamar para evangelizar, eu digo: eis-me aqui. Se o rei me chamar para levar a palavra, eis-me aqui. O que o rei me chamar para fazer, eu digo: eis-me aqui. Nós nos achamos tão importantes, mas tão importantes, que achamos que somos insubstituíveis. Isso é um grande perigo. Aqui é Santa Ceia, posso falar a verdade? O mundo não gira em torno de você. Se você morrer amanhã, sua família vai chorar 1 semana, 2, 3, 1 ano, 2. Depois a vida vai continuar. E tem gente que nem vai se lembrar mais de você. Se você sair da igreja hoje, nós vamos sentir sua falta 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Depois ninguém vai lembrar mais de você. Quem já saiu da igreja sabe que eu estou falando a verdade. É verdade ou não é? Estou mentindo? Então não fique achando que é melhor do que ninguém. Sabe por quê? Porque não somos melhores do que ninguém. Nós não somos insubstituíveis. Nós não somos o centro do mundo. O centro do mundo é Deus.
E a gente tem que encarar essa realidade para não se decepcionar e não perder a oportunidade que o Pai está colocando em nossas mãos. Então entendemos que o Pai está nos dando a oportunidade para trabalhar, para servir, para fazer a sua obra. Então agarra a oportunidade e faz com amor. Ei, tem gente que pensa assim: eu vou desviar da igreja. Não, tem gente que pensa para os irmãos ficarem todos sentidos. Aí o pastor, o irmão se ofende com o outro na igreja assim: ele vai ver o que eu vou fazer. Eu vou desviar da igreja e ele vai ficar com a consciência doendo. Irmão, a pessoa desvia e a outra não está nem aí. Estou falando a verdade. E quem vai sofrer é quem? Quem desviou. Tem gente que diz: eu vou tirar minha própria vida. Quando acaba um relacionamento, quando é decepcionado com alguém, diz assim: eu vou destruir a vida dele tirando a minha própria vida. Tem gente que faz isso ou não faz? Sabe o que é pior? A pessoa vai lá e tira a própria vida. A pessoa pode ficar sentida por um tempo, mas o tempo vai passar, irmão. A pessoa vai esquecer. E quem tirou a própria vida aqui? Quem desviou que perdeu. Quem tirou a própria vida que perdeu. Quem deixou de fazer a obra de Deus por falta de conhecimento, reconhecimento, perdeu. Quem deixou de fazer a obra de Deus porque achava que era melhor do que alguém, que todo mundo ia sentir falta, que a igreja ia fechar, que a empresa ia fechar, que perdeu, irmãos. Quem perde é quem sai. Estou trazendo para você uma palavra realista, uma palavra sincera, e era para você estar dando glória a Deus aí, porque é confronto. Quem perde é quem sai. Você já ouviu essa frase? E quem fica, aproveita, irmãos. Aproveita o convite que o rei está te fazendo para fazer a obra. Aproveita o convite do rei. Aproveita o que o rei está te convidando para continuar marchando na sua presença. Agarra a oportunidade. Sabe o que é pior? É que às vezes eu trabalhava em empresas, por exemplo, aí a pessoa saía. Aí eu encontrava a pessoa 6 meses depois, a pessoa desempregada, endividada, pedindo para arrumar um emprego. Eu dizia: você não se arrependeu de ter saído lá? Não, rapaz, eu não, hoje estou muito melhor agora. O pior é isso, né? Aí a pessoa sai da igreja, desvia, acaba com a família, acaba com a vida, acaba com tudo. Tu encontra lá fora e fala assim: rapaz, tu saiu da igreja por quê? Volta. Hoje eu estou muito melhor agora. Está na lama, na areia movediça, se afundando cada vez mais, e com os 2 polegarzinhos assim para fora, dizendo assim: eu estou bem. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Porque o orgulho não deixa reconhecer que errou. Agora eu te pergunto: quem perdeu foi Assuero ou foi Vasti? Eu pergunto, você responde: quem perdeu foi Assuero ou Vasti? Nós somos a representatividade de Vasti quando nos achamos melhor do que alguém. Mas sabe quem foi que ganhou? Quem ganhou foi Esther. Que quando Vasti saiu, surgiu uma vaga e apareceu uma oportunidade. Todas as vezes que uma Vasti é removida, surge uma oportunidade para Esther. Esther também representa aqueles que estão em busca de uma oportunidade. Já chegou Esther aqui essa manhã? Levante a mão para dar glória a Deus. Então continue humilde, continue firme, perseverando. A tua oportunidade, Esther, vai chegar. Escute, eu não vou demorar muito não. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, vai contar a história de um grande rei. Esse rei era neto de Salomão e foi um dos maiores reis que Israel já conheceu. O seu nome era Uzias, rei Uzias, primo do profeta Isaías. Isaías vai escrever no capítulo 6: no ano que morreu o rei Uzias, eu tive uma visão. Isaías era tão apegado a Uzias que só veio ter visões depois que Uzias morreu. Porque de tão apegado, tão influenciado que era por Uzias. Uzias era um rei, mas tão bom. Historiadores vão contar que em sua época, Uzias criou uma revolução bélica em Israel, armando todo o exército, capacitando todo o exército.
Uzias era um herói de guerra, aclamado, afamado, ovacionado. Quando Uzias passava pelas ruas, as crianças gritavam o seu nome, as mulheres dançavam flores, e os homens curvavam a sua cabeça em respeito e reverência ao rei Uzias. Historiadores dizem que ele conseguiu vencer, ele conseguiu derrubar os sírios, conseguiu vencer os filisteus, subjugou os edomitas, fazendo com que os edomitas pagassem tributo para Israel. A sua fama era tão grande que a sua fama chegou no Egito. Ele era respeitado pelos faraós do Egito. O homem era respeitado, o homem era honrado, o homem era idolatrado pelos homens, ovacionado pelos homens. Mas essa honra deixou subir a cabeça de Uzias, e Uzias achou que era insubstituível, e ele pensou que poderia fazer o que ele bem entendia. E então, um belo dia, Uzias disse: como eu sou honrado, como eu sou exaltado, como eu sou grande, como eu sou poderoso, como eu sou o cara, eu não preciso de pastor, eu não preciso de liderança, eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de cobertura espiritual. E um belo dia ele entrou na casa do templo do Senhor, e ele disse: eu mesmo vou oferecer o meu sacrifício, eu mesmo vou diante do altar oferecer as minhas ofertas. E quando ele entrou na casa do Senhor, diz a história, a Bíblia, que 80 sacerdotes, Elias, rodearam Uzias e disseram assim: Uzias, não faz isso, você vai ser punido por Deus. Uzias, Deus levantou homens para pastorear as ovelhas do Senhor. Obedeça e respeite os profetas de Deus da terra. Obedeça e respeite os sacerdotes. Não toques os meus ungidos e nem fale mal dos meus profetas. Assim diz a palavra de Deus. Só que Uzias, porque estava dando tudo certo na vida dele, porque ele estava vencendo, porque ele estava ganhando, porque ele estava conquistando, porque ele tinha fama, porque ele tinha honra, então ele pensou: não preciso mais de pastor, vou sair da igreja. Será que tem gente que tem o espírito de Uzias? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então Deus está falando essa manhã? Deus está falando, então dá glória a Deus. Tem gente que diz: eu não preciso mais de pastor, não preciso de cobertura espiritual, não preciso congregar, isso é invenção de homens. E de repente é tomado pelo espírito de Uzias, sai da presença de Deus e decide ele mesmo fazer o que bem quer, com o seu sacrifício e com a sua oferta. Então ele diz: ó, a partir de hoje eu vou pegar o dízimo e vou comprar a cesta básica. Tem gente que faz isso? A partir de hoje eu vou pegar o dízimo, Elias, e vou dar numa instituição de caridade. Tem gente que faz isso? Eu não vou ficar sem dar o dízimo, mas vou escolher a igreja que eu quiser, e todo mês eu vou lá e dou o dízimo. Espírito de Uzias. Uzias entrou no templo, 80 sacerdotes, pastor Charles, rodeou ele e disse: Uzias, não faz isso, você vai perder tudo que Deus te deu, rapaz. Você começou bem, mas agora você está terminando mal. Você está deixando a fama subir para a sua cabeça, Uzias. Você está deixando essa exaltação humana subir para a sua cabeça, Uzias. Você está deixando a glória dos homens subir para a sua cabeça. Mas importa agradar a Deus do que a homens. Você não pode deixar essa glória humana te tomar, essa exaltação humana te tomar, os aplausos humanos te tomar, a honra dos homens te tomar. A glória deve ser sempre para Deus. A Ele seja a glória, a honra e o louvor. Mas ele disse para os sacerdotes: se vocês não saírem da minha frente, eu vou matar todos. Os sacerdotes abriram o caminho, e ele foi para o altar e ofereceu o sacrifício de incenso. Na mesma hora, uma lepra rachou sua testa. E ele estava na presença de quem? Dos sacerdotes. E os únicos que tinham autoridade para tirar tudo que o leproso tinha era quem? Olha o que Deus fez. Quem rejeita o sacerdote depois volta para o sacerdote para pedir ajuda.
Aí o sacerdote diz assim: ó, Uzias, saia do templo agora, saia do meio do povo agora, e você será exilado, e o seu filho vai reinar no seu lugar, porque você foi atacado por lepra. E os sacerdotes examinaram Uzias e removeram o trono de Uzias. E aquele homem que entrou no templo achando que era alguma coisa, saiu humilhado e leproso. Porque não adianta pensar, irmãos, que é insubstituível e que pode rejeitar as lideranças que Deus coloca sobre a nossa vida. Nós precisamos de cobertura espiritual, de homem de Deus que nos oriente o nosso caminho. Alguém para dar glória a Deus aqui essa manhã? Encerro agora falando dessa última pessoa. Um homem que se achou tão importante, mas tão importante, que decidiu desobedecer a ordem do próprio Deus. Quem foi esse homem? Saul. Saul se achou tão importante, mas tão importante, que ele achou que não precisava obedecer a ordem de Deus. Quando Deus mandou que ele exterminasse todos os amalequitas, ele então desobedeceu a ordem de Deus e fez um acordo com o rei e um tratado, achando que por ser tão importante, mas tão importante, não precisava mais ouvir aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Deus remove o trono de Saul e dá o trono para o menor da casa de Jessé. Não ache que você é tão importante, mas tão importante que não precisa mais obedecer à voz de Deus. Se Deus está te dizendo faz, faz. Se Deus está dizendo não faz, não faz. Se Deus está dizendo vai, vai. Se Deus está dizendo não vai, não vai. Se Deus está dizendo para. Se Deus está dizendo continua, continua. Para de desobedecer a voz de Deus. Mas eu sou um filho teimoso. Para com isso. Para de querer comparar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Você é um filho teimoso e o teu pai entende. Mas a Bíblia diz que pela desobediência de Saul, Deus rejeitou Saul. E tem gente que está sendo rejeitada por Deus por causa da desobediência. Não deixe a tua desobediência provocar uma rejeição de Deus. Porque quando você é rejeitado pelos homens e abraçado por Deus, então está tudo bem. Mas quando você é rejeitado por Deus e abraçado pelos homens, então está tudo mal. Não, eu faço o que eu quero, bispo. Você faz o que quer? Então se prepare para colher as consequências. Não, nem Deus manda em mim, nem Deus manda em você. Ah, é? Se prepare para ser rejeitada. Mas eu sei que você não quer isso não. Então comece a obedecer o que Deus manda você fazer. Ainda que venha desagradar as pessoas, procure agradar a Deus. Ainda que as pessoas venham ficar chateadas com você, agrade a Deus. Quem quer agradar todo mundo termina desagradando a Deus. Mas quem quer agradar a Deus termina desagradando os outros. Mas importa agradar a Deus do que a homens. Alguém concorda comigo e pode dar glória a Deus? A síndrome de Vasti pode entrar em nós, servos de Deus. Primeiro, através da exaltação. Quando nós estamos exaltados, e eu também estou recebendo essa palavra aqui no meu lombo, Deus está falando comigo. Quando nós estamos exaltados, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, prepotentes, nos achamos autossuficientes, temos a supremacia religiosa, racial, ideológica e uma supremacia de gênero. Como é a supremacia, bispo? Porque eu nasci branco. Supremacia racial. Eu me acho melhor do que nasceu de pele escura. Mas bispo, isso existe ainda? Existe? Tem gente que dentro de casa é criado, a mãe dizendo assim, ó, me perdoe a palavra aqui, dizendo assim, ó, fica impregnado dentro da pessoa.
pessoas de pele clara costuma a querer ser superior aos outros. Supremacia racial. E isso leva a consequência a síndrome de Vashi. Supremacia religiosa. O que é isso? Porque você é crente, você se sente superior a todo mundo. Entra no lugar assim, ó, eu sou crente. Todo mundo aí vai para o inferno. Não, tô falando a verdade ou não tô? Eu leio a Bíblia todo dia. Filhos do diabo não lê a Bíblia. Não, vocês dão uma risada, mas isso aqui é muito sério, irmão. Tem gente que fica com raiva de crente por causa dessa supremacia religiosa. Entra no lugar, pastor Charles é crente. Aí do lado do pastor Charles tem uma pessoa que não é. Paz do Senhor, pastor Charles. Bom dia de salvação. Olha que preconceito. Não é não, evangelista Antônio, é? Aqui nós estamos aqui, ó, um grupo de crente. Aí a pessoa está ali no meio que não é crente. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Bom dia. E quando fala, porque tem gente que passa assim, ó, ali é pecador e eu não vou falar com ela. Eu vou me misturar? Falo não. Falo com ela não. Quê? Vou falar com ela não. Ela não é crente. Não serve a Deus. Supremacia religiosa dentro da igreja, irmão. A pessoa está subjugando os outros. Está dizendo assim, ó, eu oro 3 horas todo dia. E esses crentes aí, tudo carnal, ó, não ora nem 10 minutos. Porque tem uma Bíblia grandona assim, que está debaixo do braço, ó. Rapaz, está lendo a Bíblia no smartphone, é crente nada. Olha o tamanho da minha Bíblia aqui, ó. Não é do senhor não, não é o senhor não, viu? Mas tem gente que é, irmão. Não é não, missionário Rodrigo. É o tamanho da minha Bíblia. E ele está lendo a Bíblia no smartphone. Nem Bíblia tem, oxê. Eu sou mais crente do que ele. Eu oro mais do que ele, eu jejuo mais do que ele, eu prego mais do que ele, eu faço obra mais do que ele, eu pago o preço mais do que ele. E se acha superior aos outros. Síndrome de Vashi. E se brincar pode ser substituído. Eu evangelizo mais do que todo mundo. Eu prego mais do que todo mundo. Eu faço mais do que todo mundo. Eu pago o preço mais do que todo mundo. Síndrome de Vashi. Talvez Vashi também dizia, eu sou mais bonita do que todo mundo. Eu faço melhor do que todo mundo. Sem mim, Açoeiro está perdido. Cuidado com a síndrome de Vashi, para não tomar conta da sua alma e não derrubar você lá na frente. Supremacia de gênero. Porque o rapaz é homossexual, eu não falo com gay. É ou não é? Não falo com gay. Filho do diabo. Supremacia de gênero. Irmão, é gay, mas Deus ama ele. E Deus quer te usar para salvar ele também. É lésbica, mas Deus ama ela. E quer te usar para salvar ela também. Jesus não fez isso com ninguém. Falava com prostitutas. Comia entre homens que eram excluídos da sociedade. Jesus não praticava essa síndrome de Vashi. Ele não tinha, pelo contrário, ele foi o homem mais humilde que pisou sobre esta terra. Eu vou te falar algo aqui que é muito grave. Às vezes dentro de casa os pais praticam essa supremacia de gênero. Infelizmente, no meio de cristãos, às vezes um cristão tem um filho que é homossexual. E eu ouvi essa semana de um rapaz que não congrega comigo, mas ele falou comigo, bispo, o meu irmão é gay. Não o meu irmão, né, Dani? Meu irmão não é gay não. Tô brincando. Mas ele falou comigo, bispo, meu irmão é gay. Minha mãe é de uma igreja já há 30 anos, pastor Charles. E minha mãe ficou de mal do meu irmão. Não fala com ele dentro de casa. O rapaz está excluído. O rapaz está abandonado. E esse menino desviado conversou comigo. Ele falou para mim assim, bispo, eu chamei minha mãe para conversar. E falei assim, minha mãe, se a senhora jogar ele fora, o mundo vai abraçar ele. Mas se a senhora chamar ele para perto, minha mãe, quem sabe ele volta para a igreja. O desviado, a mula, dando conselho para a mulher de Deus, irmãos.
dando conselho para a mulher de Deus. Aí ela parou assim e disse assim: você está certo, meu filho. E ela abraçou o filho dela, missionária Onélia, e disse para ela: meu filho, eu te amo, eu sou sua mãe, você é meu filho, e eu não vou te abandonar para você ir para o mundo ficar aí. Jesus te ama, tem um propósito na sua vida. Não adianta dizer Jesus te ama e jogar no mundo. Tem que dizer Jesus te ama e abraça. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Não podemos praticar a supremacia de gênero, excluindo as pessoas da sociedade. Temos que trazer elas para Jesus, e não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito serão libertas em nome de Jesus. Olhe para mim, você não vai concordar e nem compactuar, porque é bíblico, mas você não vai jogar a pessoa fora. E você vai deixar que quem faz a obra? O Espírito Santo. O Espírito Santo faz a obra e ele liberta. E a pessoa vai se libertando, vai se libertando, vai se libertando, até que chega um dia ela diz: eu vou parar com isso e vou ficar com Deus, porque o melhor caminho é Jesus. O diabo está doido para a gente jogar as pessoas no mundo, mas está repreendido em nome de Jesus. Nós ficaremos firmes na posição que Deus nos chamou. Supremacia ideológica. O que é isso? Porque você... Posso falar aqui? Posso ou não posso? Porque a pessoa votou no PT, por exemplo. Agora é do diabo, eu não falo mais com ela. Irmão, a pessoa vota o que quiser, irmão. Não é não, pastor Charles? A gente não pode praticar isso. Pastores, eu estou falando algo aqui com base, expulsando os membros da igreja porque votou em um candidato oposto. Absurdo isso. Sim ou não? Absurdo isso que acontece, que está acontecendo no Brasil. A gente não pode ter essa supremacia de gênero. Não, porque eu votei no Bolsonaro, eu sou mais santo do que todo mundo. Porque eu estou na frente do quartel, eu sou o querubim ungido da guarda-lada do Senhor. Aquele que ninguém toca, que pisa nas pedras afogueadas, o santo dos santos. Síndrome de Vasti, se achando melhor e superior do que os outros e insubstituível. Cuidado para você não tombar. Diga glória a Deus essa manhã. Diga glória a Deus. Eu já estou caminhando para o final. Mas como vencer a síndrome de Vasti? Porque todos nós, todos, eu estou pregando para mim também. Todos nós podemos ser possuídos, tomados, quem sabe pelo pensamento de Vasti, de insubstituíveis. Quem sabe pelos aplausos que Uzias recebia. Ou quem sabe por se achar tão importante como Saul e achar que somos insubstituíveis. E nos achar melhores do que os outros. Como vencer? Só há uma forma de vencer. E essa forma é olhando para Jesus. Jesus foi o maior exemplo de humildade. E em João capítulo 13, após a ceia, ele se levantou da mesa, tirou as suas vestes e disse: agora eu vou lavar os pés de vocês. Pedro disse: não, mestre, não faça isso. Isso vai tirar sua honra, isso vai tirar sua moral. Os discípulos não vão te respeitar. Eu mesmo não deixo o Senhor me lavar. Aí Jesus falou para Pedro: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, Pedro. Porque os exaltados, os arrogantes, os prepotentes, os vaidosos não têm parte comigo. O que tem parte comigo são os humildes de coração. Deles é o reino de Deus. Tem alguém humilde aqui essa manhã na presença de Deus? Então diga glória a Jesus. João capítulo 8, pegaram a mulher que foi apanhada em ato de quê? Homens com pedras nas mãos para apedrejar aquela mulher e matá-la segundo a lei. Jesus escrevendo em terra, e ele continua escrevendo em terra. E ele diz àqueles homens:
Aquele que não tiver pecado, que atire o quê? Mas tem um monte de gente cheia de pecado com pedra na mão. É verdade ou mentira? Eu vou falar de novo. Tem um monte de gente cheia de pecado com pedra na mão. E sabe o que é o pior? Atirando. A mulher pecou. Jesus falou que ela pecou. Mas aqueles homens também pecaram. Mas estavam querendo lançar pedras naquela mulher. Aí Jesus fala assim: aquele que não tiver pecado, atire o quê? E todos foram largando as suas pedras. Olha para mim aqui, está na hora de largar as pedras. Você pode dar um glória a Deus essa manhã? Está na hora de largar as pedras e ouvir o que o mestre diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Todos foram embora. Aí Jesus diz: se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha o que Jesus diz: se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vá e não peques mais.